Shalom, meus queridos irmãos, vamos dar continuidade à leitura do livro do profeta Isaías, profeta Yeshayahu, profeta messiânico, no seu capítulo de número 28. A partir do versículo de número 1, diz assim: Ai da coroa de orgulho dos bêbados de Efraim e de sua beleza gloriosa, mas é como uma flor que fenece no cetro do vale fértil, dos que já estão caídos sob o efeito do vinho. Eis que o Eterno tem preparado um forte e poderoso açoite, que é como uma tormenta de granizo, uma tempestade de destruição, um temporal de águas, que tudo alagam e varrem a terra com violência. A coroa de orgulho dos bêbados de Efraim será esmagada sob muitos pés, e a fenecida flor de sua gloriosa beleza, que está no centro do vale fértil, será como um figo antes da estação de colheita, que, ao ser visto, é colhido e imediatamente engolido. Naquele dia, somente o Eterno dos Exércitos será a coroa de glória e o ornamento para o restante do povo. Seu espírito inspirará a mente dos que estão emitindo julgamento e será a força dos que voltam da batalha e se refugiam na cidade. Mas também estes foram seduzidos pelo vinho e na bebida se perderam. O sacerdote e o profeta também pecaram pela mesma causa. Confundem-se por causa da bebida, enganam-se na percepção de tudo, vacilam no pronunciamento do juízo. Pois todas as mesas estão imundas, manchadas por vômitos, e não há um lugar que esteja limpo. Para quem se poderá transmitir o conhecimento? A quem se poderá fazer compreender a mensagem? Há lactantes que já não mais são levados ao seio. De preceitos em preceitos, linha por linha, um pequeno trecho aqui e outro ali. Parece ao povo que lhe falam com lábios balbuciantes e com uma linguagem que desconhece. Embora lhe dissessem: oferecei repouso ao cansado e assim encontrareis alívio. Não quiseram ouvir e, portanto, a palavra do Eterno lhe tem que ser apresentada, preceito por preceito, linha por linha, um pouco daqui, um pouco dali, para que possam seguir o caminho. Porém, tropeçaram e caíram de costas, ficaram despedaçados, enleados e retidos. Ouvi, por isto, a palavra do Eterno, ó escarnecedores, desencaminhadores do povo que está em Jerusalém. Porque disseste: fizemos um pacto com a morte, e com o Sheol estabelecemos um convênio. Quando bater o açoite, não nos alcançará, pois da mentira fizemos nosso refúgio e na falsidade nos ocultamos. Proclama, por isto, o Eterno: eis que ponho por fundação em Sion uma pedra testada, uma pedra angular preciosa, que será uma fundação segura. Não se apressará aquele que tiver fé. Usarei como linha a justiça e como prumo a retidão. E o granizo varrerá o refúgio das mentiras, e as águas inundarão os lugares que servem de esconderijo. Será anulado vosso convênio com a morte, e desfeito o vosso pacto com o Sheol. Quando vier o açoite, ele vos alcançará. Assim que vier, vos atingirá, manhã por manhã. Ele virá, tanto de dia como de noite, e infundirá terror à compreensão da mensagem. Porque a cama é demasiado curta
para que nela se possa estender um homem, e a coberta por demais estreita, para que nela se possa envolver. Porque o Eterno se erguerá como no monte Peratsim, e estará irado como no vale de Givon, para que possa realizar sua obra, embora estranha, e para fazer seu trabalho, embora raro. Agora, portanto, não escarneçais, para que não se apertem vossas cordas, porque ouvi ser anunciado pelo Eterno, o Senhor dos Exércitos, um extermínio total sobre toda a terra. Aguçai vossos ouvidos, escutai minha voz, atentai à minha palavra. Acaso o lavrador nunca termina de arar para se semear, abrindo sulcos na terra? Quando já aplainou a superfície, não joga sobre ela a algarávia e espalha em volta o cominho? Planta o trigo em fileiras, e a cevada no lugar demarcado, e a espelta nas bordas. Assim também será cada um advertido em julgamento por seu Deus, que o instruiu, porque a algarávia não é debulhada com uma debulhadeira, nem tampouco com uma roda de um engenho, mas sim batida com um bastão, enquanto que para o cominho se usa uma vara. O trigo para fazer pão é triturado, mas não fica sendo debulhado eternamente, porque mesmo que debulhadeira e sua roda com dentes agudos se movam ruidosamente, ele não fica esmagado. Também isto procede do Eterno dos Exércitos. Admirável é seu conselho e grande sua sabedoria. E aqui finaliza-se o capítulo de número 28. Vamos dar continuidade agora ao capítulo de número 29. Diz: ó Ariel, que está na cidade onde acampou Davi, agregas cada ano ao seguinte, até que terminem tuas festas. Trarei então pesar a Ariel, e haverá luto e lamentações, e será para mim como o altar de Deus, e contra ti acamparei à tua volta, te sitiarei com terraplenos, e erguerei trincheiras em teu redor, e humilhado falarás do chão, e tua palavra sairá do pó como um murmúrio, e tua voz parecerá a de um espírito que sai do solo. Tua palavra sairá como o chiureio e um passarinho de dentro do pó. Mas a multidão de teus inimigos será como poeira miúda, e a multidão de temíveis como refúgio, que logo se desvanece. Sim, será de súbito, num instante. Haverá um castigo de parte do Eterno dos Exércitos, com trovões, terremoto, grande estrondo, rodomoinhos e tempestades, e chamas de um fogo devorador. E a multidão de nações que guerreiam contra Ariel, todas as que contra ela pelejam, e também os baluartes em sua volta, e todos que a angustiam parecerão um sonho, uma visão da noite. Será como quando ocorre a um homem faminto sonhar que está comendo, e despertar percebendo que vazia está sua alma, ou quando sonha o sedento que está bebendo e desperta percebendo que desfalece de sede. Assim acontecerá com a multidão que peleja contra o monte Sião. Ponderai e ficai estupefatos como cegos, ó vós que estáis embriagados, embora não com vinho, que estáis a cambalear, porém não devido às bebidas alcoólicas,
Porque o Eterno vos fez cair em um sono profundo e cerrou vossos olhos, dos profetas e dos vossos líderes, os videntes. Ele tudo encobriu. Tudo isto se assemelha para vós com um documento selado que homens entregam a alguém que sabe ler, pedindo: rogo-te, lê isto para mim, e recebem por resposta: não posso, porque o documento está selado. E o documento é entregue a alguém que não é versado, dizendo: por favor, lê isto. E lhes responde: não sei ler. E o Eterno disse: porquanto este povo se aproxima de mim com as palavras de sua boca, me honram com o movimento de seus lábios, mas afastaram de mim seus corações, e consideram que o temor a mim é apenas um mandamento decorado. Eu novamente farei algo maravilhoso entre eles, algo maravilhoso e assombroso. Farei perecer a sabedoria de seus sábios e desvanecer-se a cautela de seus homens mais prudentes. Ai daqueles que se empenham em ocultar seus pensamentos do Eterno, e suas obras estão ocultas na obscuridade. Eles dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Acaso será o olheiro considerado como a argila, para que sua obra lhe diga: ele não me fez? Ou que algo que foi montado diga ao que o montou: falta-lhe compreensão? Pouco falta para que o Lebanon se converta em campo frutífero, e que este seja considerado como um bosque. E naquele dia ouvirá o surdo as palavras lidas de um livro, e os olhos do cego conseguirão enxergar na obscuridade e na luz. Também o humilde aumentará sua alegria perante o Eterno, e os mais necessitados entre todos os homens se regozijarão com o Santíssimo de Israel. Porque o tirano é reduzido a um nada, o escarnecedor desaparece, e extirpados são todos os que se empenham em praticar iniquidade. Os que com sua palavra fazem alguém pecar, preparam uma armadilha para o que repreende nas portas da cidade, e desviam o justo com falsidade. Por isto, assim fala o Eterno, o Redentor de Abraão, a respeito da casa de Jacob: agora Jacob não mais se envergonhará, nem seu rosto empalidecerá, quando enxergar seus filhos, obra de minhas mãos, em seu meio, santificando meu nome. Santificarão o Santíssimo de Jacob e temerão ao Deus de Israel. E também os que extraviaram seus espíritos alcançarão compreensão, e os murmuradores conseguirão adquirir instrução. E aqui finaliza-se o capítulo de número 29. E agora vamos adentrar no capítulo número 30, que diz: ai de vós, ó filhos rebeldes, diz o Eterno, que buscais conselhos de estranhos, porém não de mim, e que elaborais projetos que não se coadunam com o meu espírito, e assim acumulais pecados sobre pecado, que decidis descer ao Egito sem que me tivesses consultado, para refugiar-vos na fortaleza do Faraó e sentir-vos amparados sobre a sombra do Egito. Vereis que a fortaleza do Faraó será para vós uma vergonha, e o refúgio sob a sombra do Egito servirá apenas para mais vos confundir. Pois seus príncipes estão em Tsoã, e seus embaixadores vieram a Ranês. Cada um deles foi envergonhado por este povo, que não lhes pode trazer qualquer proveito, incapaz que é de proporcionar ajuda ou benefício, mas sim repulsa e o opróbrio. Eis a profecia sobre as bestas do Neguev, através de terras de atribulação e de angústia, onde reinam os leões, a víbora e a serpente voadora. Eles seguem transportando suas riquezas
em lombos de asnos e seus bens nas gibas de camelos, em direção a um povo que não lhe trará benefício algum. Porque vã e inútil é a ajuda do Egito, que por isto é chamado de arrogante preguiçoso. Vai agora, registra perante eles numa placa, e inscreve num livro esta profecia, para que seja resguardada para o tempo futuro, por toda a eternidade. Pois são um povo rebelde que mente como crianças e se recusa a atender aos ensinamentos do Eterno. Eles dizem aos videntes: não queiram enxergar, e aos profetas: não nos profetizais sobre coisas sérias. Dizei antes coisas agradáveis, ainda que sejam ilusões. Saí do caminho, apartai-vos do percurso, para que não esteja ante vós o Santíssimo de Israel. Porque ele assim se pronuncia: porque desprezais minha palavra, e confiais em opressores e perversos, e com eles vos associais, vossa iniquidade será para vós como uma brecha no muro alto, que se alarga, provocando de súbito sua queda, e será ele quem o fará ruir, e assim como se despedaça por completo, ao cair o vaso do olheiro, sem que sobre, por mínima que seja, qualquer parte inteira, assim também não restará um naco de madeira para servir de tição, ou uma concha que sirva para buscar água da cisterna. Pois assim falou o Eterno Deus, o Santíssimo de Israel: com tranquilidade e silenciosamente seríeis salvos, na absoluta calma e na demonstração de plena confiança estaria a vossa força, mas vós assim não o quiseste, pois disseste: não acreditamos, conseguiremos fugir cavalgando nossas montarias com a velocidade de que são capazes, e em verdade assim o fizeste. Entretanto, ainda mais velozes serão os que vos perseguem. 1000 dos vossos fugirá ante a ameaça de um só inimigo, e ante a ameaça de 5 fugirão todos, até o momento em que ficareis isolados, como um mastro solitário no topo de uma montanha, como uma bandeira abandonada no alto de uma colina. Por tudo isto tardará o Eterno em vos mostrar sua graça, e ele será exaltado para que possa ter compaixão de vós, pois o Eterno é um Deus de justiça. Abençoados são aqueles que dele esperam salvação. Ó vós que habitais em Sion, em Jerusalém, não mais havereis de chorar, pois ele será piedoso para convosco ante o som de vosso lamento, pois ele vos responderá quando o ouvir, e ainda que vos dê o Eterno somente pão frugal e água escassa, ele não mais se ocultará de vós, pois vossos olhos hão de ver o vosso Mestre, e vossos ouvidos escutarão uma voz aclamar: este é o caminho, trilhai-o sempre, quer ele torne para a direita ou à esquerda. Então profanareis vossas imagens esculpidas em coberta de prata, e vossas estátuas fundidas em coberta de ouro. Para longe as jogareis por serem impuras, e lhes gritarei: ide para longe de mim. E ele proporcionará a chuva necessária à tua semente, onde quer que a venhas a plantar, e do produto da terra obterás pão que será rico e nutritivo. Teu gado neste dia se alimentará em extensos pastos. Também os bois e os asnos com que lavrareis a terra se alimentarão de forragem saborosa que terá sido joeirada
com a pá e a peneira, e sobre cada montanha elevada e cada alta coluna haverá lagos e correntes de águas, quando chegar o dia em que serão abatidos e mortos os poderosos. Parecerá a luz da lua com a do sol, e a do sol será 7 vezes mais forte, como se fora a luz de 7 dias, quando o Eterno aliviará com bandagens os ferimentos de seu povo e curará os golpes que receberam. Eis que de longe vem o nome do Eterno, com sua ira acesa, envolto em densa fumaça. Ardem seus lábios de indignação, e sua língua é como um fogo devorador. Seu alento é uma corrente transbordante que sobe até o pescoço, para ajoelhar as nações através de uma peneira e destruir, e uma brida que prende suas mandíbulas, para que não se desviem. Vós, porém, entoareis um cântico tão belo como o das noites em que se santifica uma celebração, e no coração trareis regozijo como o que sente quem sobe ao som de flautas ao monte do Eterno, a rocha de Israel. E o Eterno fará com que se ouça sua gloriosa voz, com exacerbada ira mostrará o refulgir de relâmpagos sob seu braço, e exibirá a chama de um fogo devorador, com um turbilhão de nuvens e uma tormentosa chuva de granizo. Ante sua voz desfalecerá a Síria, e com seu bordão a ferirá. E em cada lugar por onde passe essa vara justiceira, que sobre ela porá o Eterno, haverá sons de pandeiros e de harpas, e em cruentas batalhas ele contra ela lutará, porque desde há muito está preparada a fogueira. Sim, para seu rei está ela preparada, profunda e densa. É uma pira de fogo onde arde muita lenha, pois pelo alento do Eterno, que vem como uma torrente de enxofre, ela será acesa. E aqui finaliza-se o capítulo número 30. Agora vamos adentrar o capítulo de número 31. Vamos dar continuidade. Ai daqueles que descem ao Egito, buscando sua ajuda e confiando em seus cavalos. Depositam sua confiança em suas carruagens, porque são numerosas, em seus cavaleiros, porque são poderosos, e não se voltam para o Santíssimo de Israel. Não buscam o Eterno. Em sua sabedoria, porém, ele lhes trouxe calamidade e não cancelou sua palavra. Há de erguer-se contra a casa dos malévolos e contra os que dão ajuda à consumação do pecado. O Egito é um ser humano e não um Deus. Os seus cavalos são de carne e osso, não de força espiritual. O Eterno estenderá sua mão e tropeçará o que ajuda, e cairá o que pretende ser ajudado. Juntos perecerão. Pois assim me falou o Eterno: como o leão e seu filhote rugem sobre sua presa, e mesmo que uma multidão de pastores se reúna contra eles, não se assustam com seu vozerio, nem recuam ante o barulho que fazem. Virá o Eterno dos Exércitos batalhar sobre o monte Sião e seus contrafortes, como pássaros que chegam voando sem que se saiba de onde. Assim o Eterno dos Exércitos virá proteger Jerusalém, não somente protegendo, mas trazendo sua salvação e resgatando-a. Voltai para aquele contra quem vos revoltaste, ó filhos de Israel, porque naquele dia cada um desprezará seus falsos deuses de prata e de ouro, em pecado moldados por suas próprias mãos, e cairá a Síria não pela espada de um homem,
mas por aquela que não é de um ser de carne e osso, e por ele será destruído. Da espada fugirá, e escravos se tornarão seus jovens. Sua rocha será despedaçada pelo terror, e seus príncipes desfalecerão como por milagre. Afirma o Eterno, cuja chama vem de Sião, e cuja fornalha está em Jerusalém. E aqui finaliza-se o capítulo de número 31. Vamos dar continuidade agora a partir do capítulo de número 32. Vamos lá. Eis que um rei governará com integridade, e seus príncipes primarão pela justiça. O homem será como um anteparo contra o vento, uma proteção contra a tempestade, será como uma fonte no deserto, a sombra de uma rocha num lugar de sol intenso. E seus olhos tudo verão, porque não estarão cerrados, e seus ouvidos escutarão por estar atentos. O coração do irrefletido alcançará o conhecimento, e a língua dos que gaguejam estará pronta para falar normalmente. A pessoa vil não será considerada generosa, nem o rústico será considerado nobre, porque quem é vil pronunciará vilanias, e seu coração o fará praticar iniquidade, pronunciar perversidade contra o Eterno, esvaziar a alma do faminto e negar bebida ao sedento. O falso tem por intermédio, por instrumento, o mal, trama intrigas malévolas para, com palavras mentirosas, destruir o que é pobre, e até com a verdade o necessitado. O generoso, porém, planeja praticar o bem, e nele se firma. Levantai-vos, ó mulheres, complacentes, e escutai minha voz. Dai ouvidos às minhas palavras, ó filhas irresponsáveis. Passará ano após ano, e vos vereis então aflitas, porque terá terminado a vindima, e não haverá colheita. Tremei, ó mulheres complacentes, perturbai-vos, ó mulheres confiantes, despojai-vos de vossas belas roupas, e cinja vossos dorsos com vestes de penitências, batendo no peito, chorando pelos campos formosos e pelos vinhedos carregados pela terra de meu povo, onde espinhos e sarças brotaram, pelas casas que eram alegres, pelas cidades resplandecentes, pois serão esquecidos os palácios, as cidades que estavam cheias de agitação ficará deserta, suas torres e suas defesas tornar-se-ão guaridas para asnos selvagens e pastos para rebanhos, até que do alto retorne para nós o Espírito, o deserto se torne num campo frutífero, e este se venha a constituir num pomar. Então a justiça habitará mesmo no deserto, e a retidão nos pomares. E o resultado da prática da integridade será a paz, acompanhada de tranquilidade e segurança para sempre. E habitará meu povo em lares pacíficos, em vivendas seguras, em lugares de paz. Cairá granizo no entorno da floresta, e a cidade se estenderá sobre o vale. Felizes serão os que semearem junto às águas, deixando pastos livres para o boi e o asno. E aqui finaliza-se o capítulo de número 32. Vamos adentrar agora no capítulo 33. Ai de ti que saqueias sem teres sido saqueados, e ages traiçoeiramente, embora não tivesses sido atraiçoado. Quando tiveres acabado de saquear, será tua vez de seres saqueado, e quando já te tiveres cansado de agir com perfídia, serás atraiçoado. Ó Eterno, sê misericordioso conosco, por ti tanto esperamos. Sejas tu nosso braço a cada manhã, e também nossa salvação em tempo de infortúnio. Ante o ruído provocado pelo tumulto, fugiram os povos. Ao te ergueres, dispersaram-se as nações, e seus despojos são juntados
como a lagarta junta a erva, e sobre elas virão como se pulassem gafanhotos. Exaltado é o Eterno, que está nas alturas, fez Sião ficar repleta de justiça e retidão, e o conhecimento e temor do Eterno, que são seu tesouro, lhe trarão um tempo de estabilidade, a sabedoria e a fortaleza necessárias à sua salvação. Eis que clamam seus valentes e choram amargamente os embaixadores da paz. Os caminhos estão desertos, não se vêem mais viajantes. O inimigo rompeu o pacto, desdenhou as cidades. Não respeitou ninguém. De luto e como que amortecida está a terra. O Líbano está envergonhado e destruído. Sharon tornou-se um deserto. Baixã e Carmel estão desolados. Levantar-me-ei agora, diz o Eterno. Agora me elevarei e serei exaltado. Vereis então que somente refúgio e inutilidade concebereis, pois vosso espírito será como uma chama que vos consumirá, e serão os povos como cal em combustão, como espinhos cortados que são destruídos pelo fogo. Tomai conhecimento do que fiz, ó vós que estáis distantes, e reconhecei meu poder, ó vós que estáis próximos. Temerosos estão os pecadores em Sião, a agitação assalta os ímpios. Quem dentre nós resistirá ao fogo devorador? Quem dentre nós sobreviverá com eternas cicatrizes? O que trilha o caminho da integridade e fala com sinceridade? Aquele que despreza o ganho proporcionado pela opressão, que retira sua mão de quem lhe quer oferecer suborno, que fecha seus ouvidos à proposta de derramamento de sangue e cerra seus olhos para que não se voltem para o mal. No alto será sua morada, as fortificações das rochas serão sua defesa. Seu pão lhe será assegurado e seguras serão as suas águas. Teus olhos contemplarão o rei em toda a sua beleza e verão uma terra que se estende até bem longe. Teu coração refletirá sobre o terror, onde estão aqueles que contavam e pesavam. Onde estão aqueles que contavam as torres? Não verás aquele povo feroz, cuja fala é abafada, a ponto de não a perceberes, e cuja língua não consegues compreender. Olha para Sião, a cidade de nossas reuniões solenes. Teus olhos perceberão Jerusalém, habitação de paz, da paz, uma tenda que jamais será desmontada, cujas estacas jamais serão removidas e cujas cordas jamais se romperão. Pois lá estará conosco o Eterno em toda a sua majestade, um lugar de largos rios e torrentes que um bote não consegue atravessar, nem um barco poderoso cruzar, porque o Eterno é nosso juiz e nosso legislador. Ele é nosso rei e nos salvará. Foram largadas tuas cordas, ó Assíria, não conseguem mais firmar teus mastros, nem estender tuas velas. Então teus abundantes despojos serão destruídos. O coxo receberá uma parte, e não dirá um habitante: estou doente, pois ao povo que ali vive serão perdoados todos os pecados. E aqui finaliza-se o capítulo de número 33. Vamos dar prosseguimento agora ao capítulo de número 34. Vamos lá. Aproximai-vos para escutar, ó nações, atentai todos, ó povos, que ouça a terra e tudo que ela contém, o mundo e tudo que dele provém, porque indignado com todas as nações está o Eterno, e irado contra todas as suas legiões. Ele a destruiu por completo, entregou-a à morte. Por toda parte estarão seus mortos, o mau cheiro de suas
carcaças, tudo invadirá, e as montanhas serão embebidas com seu sangue, dissolvidas serão as hostes dos céus, e estes serão enrolados como se fossem um rolo de papel, e despencarão suas hortes como folhas da parreira a cair, porque o figo que se desprende da figueira, como o figo que se desprende da figueira, porque minha espada se empapou nos céus. Ela descerá sobre Edom para julgamento sobre o povo que bani. Está cheia de sangue a espada do Eterno, untada com gordura, como o sangue de cabritos e cordeiros, com a gordura que emana dos rins de carneiros, porque o Eterno está fazendo um sacrifício em Botzirá, uma imensa matança na terra de Edom. Os búfalos e os touros descerão junto com os novilhos, e a terra será regada com sangue, e o solo fertilizado com gordura, porque este é um dia de vingança para o Eterno, o ano da retribuição pelo sofrimento de Sion. Seus rios serão convertidos em alcatrão, seu solo em enxofre, e sua terra parecerá piche a queimar. Não será apagada nem durante o dia, nem de noite. Permanentemente se erguerá sua fumaça. Será um deserto de geração para geração, e ninguém jamais por ela virá a passar. Corujas e pelicanos a possuirão, e corvos e ouriços ali passarão a viver. E o Eterno estenderá sobre ela um cordel de confusão e um prumo de esvaziamento. Quanto a seus nobres, nenhum permanecerá para ser chamado ao reino, e todos os seus príncipes estarão reduzidos a nada. Espinhos brotarão em seus palácios, e urtigas e cardos, e suas fortalezas, que serão moradas de chacais e avestruzes. E os cães selvagens se juntarão aos chacais, e o bode chamará sua companheira. Os monstros da noite ali repousarão, pois ali encontrarão um local de descanso. Ali a serpente fará seu ninho, porá seus ovos, desenvolverá suas crias e as abrigará sob sua sombra. Também as águias ali se reunirão, cada uma com seu par. Consultai o livro do Eterno e procurai ler o que ali está escrito. Nada disto deixará de ocorrer. Nenhum acontecimento faltará, pois assim comandou minha boca, e meu alento assim ordenou. Ele os sorteou, e sua mão dividiu com uma linha de marcação. Para sempre a possuirão, pois nela viverão de geração em geração. E aqui finaliza-se o capítulo de número 34. Fiquem com Deus, shalom, shalom a todos, e até as próximas leituras.